Continuando sobre tratados internacionais, a doutrina faz uma classificação com relação aos tratados. E aí nós podemos ter diversas classificações, dos mais diversos critérios, mas o que importa é a gente entender alguns critérios adotados pela doutrina para a gente trabalhar essas informações. Enquanto se referir a esse tipo de tratado, nós já nos referimos à espécie e nós temos em mente que se trata daquele tipo de tratado internacional. Então, a doutrina faz uma classificação principalmente quanto à forma e quanto ao conteúdo. Então, quanto à forma, nós vamos ver algumas classificações, e quanto ao conteúdo, nós vamos ver a outra. Então, questão formal e questão material. Então, quanto aos tratados, quanto ao número de estados partes, nós já nos referimos por diversas vezes aos tratados classificados como bilaterais e os tratados classificados como multilaterais. Então, bilateral, nós sabemos que a participação é tão somente de 2 sujeitos de direito internacional público, e o multilateral é aquele da diplomacia institucionalizada, principalmente no seio das organizações internacionais e intergovernamentais, que tem a participação de 3 ou mais estados. Então, a partir de 3 ou mais estados, nós vamos falar na classificação multilateral. E a partir dessa ideia, vamos também retomar o que foi afirmado no início sobre tratados internacionais. Alguns autores falam numa classificação com relação ao tratado unilateral. E nós vimos lá no início, quando falamos sobre fontes, que iríamos cuidar especialmente dos tratados bilaterais e multilaterais, e o ato unilateral como uma outra fonte do direito internacional público. Então, nesse momento, quanto ao número de partes, nós vamos ficar com a classificação bilateral e multilateral. Bilateral com 2 sujeitos de direito internacional público e multilateral com 3 ou mais sujeitos de direito internacional público. E aí, partindo de outra classificação, nós temos os tratados que a doutrina classifica com relação à participação ou não de outros estados que não foram aqueles estados que participaram no momento da negociação. Então, quando nós falamos quanto à participação, essa participação ela pode ser mais restrita, ou essa participação ela pode ser aberta. Então, o estado que se compromete com o tratado internacional do momento da assinatura, ele está se comprometendo com o objeto daquele tratado, negociando, assinando, ratificando, fazendo a carta de ratificação e a partir daí se comprometendo a cumprir esse tratado internacional. Então, ele participa desde o início do tratado internacional. E esses tratados, então, ele pode proibir ou facultar a possibilidade de outros estados a partir do momento que esse tratado entra em vigência. Se for possível a entrada de outros estados com relação à participação de novos estados, ele é chamado de tratado aberto. E se for vedado a possibilidade de entrada de novos estados, ele é chamado de tratado fechado. Então, quanto a essa classificação, basta retomar a ideia que nós vimos no momento que estávamos estudando sobre as etapas de criação de um tratado internacional. O tratado, então, que é classificado como aberto, ele, a partir do momento que entra em vigência, se um outro estado quiser aderir a esse tratado internacional, ele pode fazer mediante um pedido de adesão. Então, é possível a entrada de novos estados. Exemplo, o tratado de criação da Organização das Nações Unidas. Então, lá no início eram menos estados e agora nós temos quase 4 vezes o número de estados que foram os estados fundadores. Então, nós temos aí a entrada de novos estados através de adesão. Então, esse tratado é tido como um tratado aberto. E nós podemos ter outros tratados que vedam a entrada de novos estados. Então, é classificado como tratado fechado. Então, os estados também podem firmar tratados, como a doutrina afirma, tratados quanto à sua entrada em vigor. Nós temos tratados que, quanto à sua entrada em vigor, podem ser chamados de devida forma ou de forma simplificada. Então, nós voltamos àquela ideia
quando nós estávamos falando daqueles tratados mais simples, daqueles tratados mais complexos. Então, os tratados que têm um conteúdo que necessita ser ratificado pelo Estado membro, que precisa passar pelo Parlamento e depois da sua ratificação, normalmente são aqueles tratados chamados tratados de devida forma pela doutrina, que necessita da troca de instrumentos de ratificação ou outra prática do Estado signatário, um ato solene depois da sua assinatura. E os tratados de forma simplificada são aqueles que nós vimos, os tratados Executive Agreements, ou seja, aqueles tratados mais simples que prescindem de uma ratificação posterior. Então, eles entram em vigência automaticamente após a assinatura. Então, a vigência do tratado, nós podemos classificá-los como tratado de devida forma ou tratado de forma simplificada. E quanto à matéria regulada em um tratado internacional, a doutrina adota várias classificações. Então, quanto à matéria, o tratado pode ser classificado, e aí de forma inúmeras, né? Então, quanto à matéria, nós podemos ter os tratados que são mais usualmente utilizados, como por exemplo, tratados em matéria de comércio, tratados de paz, tratados de amizade, convênios culturais. Hoje a gente discute, está em voga discutir, principalmente pela possibilidade do que ocorreu, da extradição do César Battisti, o tratado de extradição. Então nós temos aí alguns tratados quanto à sua matéria, e essa classificação é a mais diversa. Então, um tratado, ele pode ser classificado quanto à sua forma, e ele pode ser classificado quanto à sua matéria. Então, quanto à forma, número de estados, tratado bilateral ou tratado multilateral. Quanto à possibilidade de participação de novos estados, tratados abertos ou tratados fechados. Quanto à entrada em vigor, os tratados de devida forma ou os tratados de forma simplificada. E quanto à matéria, nós podemos classificá-los aí de formas inúmeras, dependendo da matéria que foi cuidada neste tratado. Então, essa classificação, ela varia de doutrina para doutrina. Vocês vão achar outras classificações diferentes dessa e que analisa outras questões também da forma, matéria ou com relação a outros elementos que não estão nessa classificação que acabamos de observar.